Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que você esteja bem. Hoje eu trouxe para vocês a videoaula da bolsa Melanie, essa bolsa que vem com peças em couro sintético, o zíper já com couro, a alça com regulagem para sua cliente mudar o tamanho que ela quiser e também o fundo em couro. Essas peças você encontra todas lá na Criações, logo mais vocês vão ter aqui na tela o meu cupom de desconto. Tá? Então não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e comentar o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Eu respondo todos vocês, certo? Então bora pra aula! Então a gente vai usar o fio premium, tá? Esse aqui é de 400 gramas, de 25 milímetros. Eu vou usar duas cores. A agulha, eu vou usar essa de 6 milímetros, porque eu quero que a minha bolsa fique bem estruturadinha. Tá? Mas se você quiser usar uma agulha maior também não tem problema. E vamos usar essas peças da Criações, tá? A gente vai usar essa base em couro, na cor marrom escuro. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a limpeza dessa base. E um zíper, tá bom? Então, ó, já é bem prático, já vem o zíper e é só unir na bolsa, certo? Então, eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo o site deles para vocês adquirirem essas peças que são, ó, bem estruturadas, todas costuradas, aqui, ó, bem costuradinho. E esse kit você encontrar na Criações, tá? Eu vou deixar também o cupom aqui embaixo para vocês adquirirem com 10% de desconto. Então, bora pra aula. Então, ó, esse palitinho mesmo tradicional que a gente sempre usa. E um pouquinho de algodão aqui, como se a gente fosse tirar excesso de esmalte mesmo, tá? A gente molha aqui no álcool ou na acetona e a gente passa aqui, ó, pra tirar a sujeira. Porque, ó, como ele é cortado, então fica um pouquinho da sujeirinha. Então, a gente faz essa limpeza pra quando você passar o seu fio aqui, ele não sujar. Ó, olha como sai bastante. Então, a gente vai fazendo essa limpeza aqui por todos os buraquinhos, tá? Pra gente ter uma garantia aqui da nossa peça. Então, vou fazendo essa limpeza aqui em todos os buraquinhos. Se você quiser, pode ser um cotonete também, tá? E já volto com vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? A nossa base totalmente limpa, tá? Bem limpinha, pra não correr esse risco. Vamos pegar uma agulha menor pra gente fazer a nossa primeira carreira aqui, que é na nossa base, tá? Então, vamos iniciar aqui. A gente vai pegar a nossa primeira pontinha aqui, tá? E vamos dar a nossa laçada inicial aqui. E vamos colocar aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer no meio, porque quando a gente for subir as paredes, ela vai ficar escondidinha em um dos lados, tá? Então, eu gosto de deixar aqui numa partinha aqui do meio. E a gente vai puxar esse fiozinho aqui pra frente, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Ajusta bem aqui, pra não ficar tão grande. A gente vai fazer carreiras de pontos baixíssimos, pra gente dar um acabamento aqui nessa base. Então, essa carreira a gente vai fazer aqui, ó, somente de pontos baixíssimos. A gente tem que tomar cuidado para nossos pontos não ficarem apertados, tá? Mesmo a gente estando com uma agulha um pouquinho menor, a gente tem que se policiar aqui para ficar bem certinho. Então, ó, solta um pouquinho aqui, pega o fio lá de baixo e faz o ponto baixíssimo. Sempre dessa forma, sem apertar muito. Ó, ela ficando dessa forma aqui, ó. O nosso couro sempre tem que ficar bem retinho. Então, a gente vai dar a volta na peça inteirinha, por todos os buraquinhos, e daí eu já volto com vocês. Então, ó, fiz aqui os nossos pontos baixíssimos por toda
a nossa volta aqui, tá? Como que a gente vai fazer essa união aqui agora? A gente vai cortar esse fio. Eu gosto de cortar, gente, para o acabamento sempre ficar bem perfeitinho e a gente não ter noção de onde começa e onde termina, tá? Então, aqui a gente tem aqui a nossa laçadinha, a gente puxa toda ela aqui pra fora, tá? Então, a gente vai passar aqui, ó, no nosso primeiro pontinho, de trás pra frente, e vamos puxar esse fio aqui, ó. Passamos aqui e voltamos ele aqui. E vamos entrar no nosso último buraquinho aqui atrás e vamos passar por dentro do nosso último ponto baixíssimo e vamos puxar aqui atrás, tá? Então, aqui o acabamento fica bem perfeitinho, ó. Não aparece aonde a gente começou e nem aonde a gente terminou, tá? Eu gosto de dar um nozinho aqui bem fraquinho, pra depois a gente arrematar, tá? Esse pontinho aqui que a gente fez, ele não soltar, tá? Então, depois a gente faz o acabamento, certo? Então, a gente vai voltar com o nosso fio. Aqui eu não preciso dar laçada inicial, porque a gente já vai arrematando ele aqui por baixo. Então, a gente fez o nosso acabamento aqui, eu vou aqui um pouquinho pra frente ou pra trás, pra não ficar tudo num lugar só. Então, eu vou aqui um pouquinho pra frente, neste pontinho aqui. E a gente vai entrar no mesmo buraquinho que a gente fez os nossos pontos baixíssimos. E vou puxar esse fio aqui pra trás. Puxa aqui pra trás, ajusto e vou fazer pontos baixos, que aqui vai ser a nossa primeira carreira, tá? Então, a cada buraquinho que a gente fez um ponto baixíssimo, a gente vai fazendo um ponto baixo. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer esse arremate aqui. Ó, nessa mesma perninha que a gente trabalhou, a gente fez o ponto baixo, a gente puxa esse fio pra dentro, dá um nozinho aqui, ó. E aqui agora a gente vai segurar pra gente fazer esse acabamento, tá? Então, a gente puxa aqui o nosso pontinho e vamos segurando esse ponto aqui. E vamos fazendo pontos baixos. Em cada buraquinho a gente vai fazer um ponto baixo nessa parte reta. A hora que a gente chegar aqui na curva, a gente vai ter que fazer aumento. Porque como é uma parte oval, se a gente fazer direto, ela vai formar buraco. A gente quer que essa base fique perfeita pra gente começar a subida, tá? Então, eu vou fazer aqui esses pontinhos. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu fiz a nossa parte reta aqui e chegamos aqui na nossa voltinha. Bem aqui na nossa volta, a gente vai fazer aumento. Só que como que a gente vai fazer esse aumento? Normalmente, o que que a gente faz? A gente faz 3 pontos juntos quando é quina, tá? Mas como a gente não quer que fique muito aberto esse buraquinho aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto, solta um pouquinho, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar, tá? Então, a gente vai fazer essa quina aqui, só que sem fazer buraco na nossa base. Então, ela vai ficar a quina aqui bem certinho, certo? Então, aqui agora a gente faz mais 2 pontos. Mais 2 pontinhos e aqui novamente a gente vai fazer o nosso aumento, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, ela vai ficando dessa forma aqui, tá? Mas a gente tem que sempre ir conversando com a nossa base, tá bom? Então, se a gente tá vendo aqui que ela tá ficando normal, bem retinha, a gente continua. Se caso você vê que aqui tá repuxado ou tá com buraco demais, você faz mais um aumento, tá bom? Pra gente sempre manter aqui nossa base bem certinha. Então, agora aqui, vamos fazer os nossos pontos baixos, normalmente aqui, por toda essa reta. E quando chegar aqui, eu volto com vocês de novo.
cheguei aqui novamente na nossa curvinha. Então, aqui a gente sabe que a gente vai fazer aquele mesmo aumento. Um ponto baixo. Uma correntinha. E mais um ponto baixo. Lembrando que nessa parte aqui, como a gente tá fazendo o nosso ponto com uma agulha bem menorzinha, a gente tem que sempre dar esse espaço aqui da parte de cima, tá? Tem que ser bem soltinho, porque senão vai repuxar. Então, aqui a gente faz mais 2 pontos baixos. Mais um ponto aqui, sozinho. Lembrando de sempre dar esse espacinho aqui em cima. E aqui, de novo, o nosso aumento, que é um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Então, aqui eu já fiz, ó, nossa carreira de pontos baixos, tá? É dessa forma que vai ficando atrás, a gente vai puxando os fiozinhos pra ir arrematando, tá bom? E aqui, esse pedacinho, a gente vai começar a arrematar agora, tá bom? Então, agora aqui já tá prontinha a nossa base. E eu vou utilizar agora a nossa agulha 6 milímetros, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse fechamento. A gente entra aqui de trás pra frente, puxa esse fio aqui pra trás, tá? Puxa aqui pra trás. E agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fechamento pegando somente uma alcinha. E aqui também não vai ser diferente. Aqui a gente tem 2 alcinhas, 2 fiozinhos. E a gente vai pegar somente um, tá? A gente pega um aqui. Coloca novamente essa alcinha na agulha e ajusta. Ajusta bem ajustadinho. A gente tem que ajustar bem aqui, para não ficar esquisito. Puxa o fio do novelo para frente e fazemos o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, agora essa carreira aqui que a gente vai começar, a gente vai trabalhar somente na alcinha de trás e também nessa alcinha aqui, para o nosso ponto sempre ficar bem firme, ó. Então, você entra aqui, nesse de trás e nessa aqui também. Essa primeira carreira fica um pouquinho difícil por conta que a gente usou uma agulha um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos normais, sem fazer aumento nenhum. Então, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base aqui, tá bom? Então, aqui deixa eu aproximar para vocês verem. Ó, a gente chegou aqui na nossa curva, então a gente vai ter que trabalhar nos 3 pontos aqui, tá? No ponto baixo, na correntinha e no outro ponto baixo. A gente não pode pular aqui nenhum pontinho. Então, a gente vai fazer dessa forma nos 4 cantinhos, tá? Pra ficar bem certinho aqui a nossa bolsa. Aqui eu fiz toda a carreira, tá? De pontos baixos. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai começar a subir aqui, tá? Essa aqui é a nossa primeira carreira. Então, a gente vai intercalar com pontos baixos, tá? E meio pontos altos. Só que aqui agora a gente vai ter um fechamento especial pra gente não precisar subir pontos, tá? Pra gente dar a altura do nosso meio ponto alto que a gente vai fazer agora dentro desses pontos baixos aqui, tá? Então, vai ser pontos meio altos centrados, então a gente vai fazer bem aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar a laçada aqui, tá? Vamos entrar aqui nessa laçadinha aqui de cima do nosso primeiro ponto. Vamos puxar essa laçada aqui pra frente. Só que agora a gente não vai puxar, geralmente a gente puxa essa laçada, né? O que que a gente vai fazer agora? Dessa mesma forma que a gente tá aqui, a gente vai entrar no nosso primeiro ponto, que é onde a gente vai trabalhar primeiro. Então, a gente vai entrar aqui, bem no meio do ponto. Vamos sair lá atrás. Puxa o fio aqui pra frente e fecha tudo junto. Então, esse daqui é um ponto meio alto falso, tá? Então, agora a gente vai continuar fazendo pontos meio altos. Laça o fio, entra no ponto baixo aqui da carreira,
puxa pra frente, dá altura e tira tudo junto. Ó, como fica bem parecidinho. Então, aqui a gente não vai ficar com diferença, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Os meio pontos altos por toda essa carreira aqui de base, tá? Então, a gente vai fazendo desse jeito. A gente vai intercalar uma carreira de meio ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Então, agora eu vou finalizar essa carreira aqui, tá? E já volto pra mostrar pra vocês mais uma vez o nosso fechamento. Explicar bem certinho e como que a gente vai fazer a nossa carreira. Porque quando a gente for fazer a nossa carreira de ponto baixo, o fechamento vai ser o tradicional. Quando a gente for iniciar com meio ponto alto, a gente faz esse fechamento diferentão aqui. Então, aqui a gente tem a nossa carreira de ponto meio alto, tá? Então, aqui agora, a gente vai fazer o fechamento tradicional. Levando essa laçadinha lá pra trás. Pra gente começar a nossa carreira de ponto baixo. Só que o tradicional seria a gente começar aqui. Só que a gente não vai começar aqui. A gente vai começar dentro do ponto meio alto. Então, vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, o nosso primeiro ponto, ele tem essas duas alcinhas e tem aqui como se fosse um ponto baixo, certo? Então, a gente vai entrar aqui dentro. Então, a gente vai levar lá pra trás. E vamos entrar nessa alcinha aqui. Ó, ela vai ficar assim. Com essa tirinha aqui na horizontal aqui, soltinha, tá? Então, aqui a gente laça o fio e ajusta. Essa parte a gente tem que ajustar, porque agora vai ser somente carreira de ponto baixo. Então, aqui a gente faz o nosso primeiro ponto baixo. No próximo, a gente vai entrar novamente no mesmo lugar. Ponto baixo. E assim por diante. A gente vai sempre entrar nesse buraquinho aqui. E vai ficar dessa forma, ó. Essas duas perninhas aqui e essa parte aqui na horizontal, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui. Dessa forma aqui, até eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez o nosso fechamento aqui e como que a gente vai iniciar com aquele ponto meio alto falso, tá bom? Então, aqui eu fiz o nosso último pontinho baixo e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o nosso fechamento mais uma vez. Então, a gente solta a laçada, um tamanhozinho bom, e a gente vai entrar aqui, ó, na alcinha de cima, pega essa laçada e leva lá pra trás. Lembrando que essa parte a gente não vai ajustar, ó, porque ela fica bem certinha aqui. Vamos entrar aqui com o nosso fio no nosso primeiro ponto que a gente fez, aqui dentro. Ó, bem no meio, como se fosse um ponto baixo centrado. Vamos ficar com duas laçadas na agulha. Vamos tirar os dois juntos. Então, vai ficar sempre assim, bem certinho, tá? Então, agora, a gente continua fazendo os nossos meio pontos altos, entrando dentro do nosso ponto baixo, tá? Então, já ficando dessa forma, essa trama. Fica um ponto bem diferente, porque a gente não consegue identificar de primeira como que é este ponto, ó. Ele vai ficando desta forma aqui. Eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Então, gente, fiz aqui um total de 4 carreiras na cor vermelha aqui, tá? E eu vou colocar mais uma cor. Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa troca de cores. Você corta aqui o fio, tá? A gente vai vir com o outro fio que a gente vai usar. Eu vou usar este aqui nesta cor. E na câmera tá parecendo azul, mas ele é um verde água, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa troca. Então, aqui como que a gente vai fazer? A gente puxa o fio e a gente vai fazer aquele pontinho falso. A gente vem aqui de trás pra frente, passa lá pra trás, ajusta. Vou virar aqui pra vocês conseguirem ver. E a gente vai entrar aqui, ó, nessa laçadinha e vai passar no meio desta daqui, tá? Pra gente puxar esse fio aqui pra dentro, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, bem certinho, como se a gente não tivesse feito nada aqui, ó, tá? O arremate fica bem certo. Então, eu vou deixar esse fio aqui sobrando, porque a gente vai dar um nozinho nos dois fios pra gente conseguir arrematar.
Daí agora eu vou pegar o outro fio. Eu vou ver bem aqui onde a gente tá. A gente arrematou aqui, então a gente vai começar aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai entrar como se a gente fosse fazer o ponto baixo normalmente aqui, só que deixando uma sobrinha de fio. Ó, vem aqui pra frente. E faz o nosso primeiro ponto. Daí agora, a gente vai dar um nozinho aqui, ó. Damos um nozinho aqui, se você quiser deixar só um ou dois. Eu vou dar 2 nozinhos aqui. E aqui agora eu vou continuar trabalhando o ponto baixo. Só que eu vou segurar esse fio aqui pra gente já ir arrematando ele, tá? Então, a gente vai dando os pontos aqui normalmente. A gente vai fazendo dessa forma, dando os pontos baixos aqui. Então, a gente vai dando os pontos baixos aqui. E já vai arrematando aqui. Quando a gente chegar aqui novamente, quando a gente for começar a fazer os pontos aqui, a gente já vai segurando o fio pra arrematar também, tá? Então, aqui eu vou fazer um total de 2 carreiras. Uma carreira com ponto baixo e uma com meio ponto alto. E depois eu vou entrar de novo mais uma vez com o vermelho e mostro pra vocês mais uma vez como a gente vai fazer essa troca de cores, tá bom? Então, aqui eu fiz mais 2 carreiras, ó, pra dar esse contraste. Então, aqui você pode colocar a cor que você quiser, tá? Então, a gente corta mais uma vez aqui o fio e vamos fazer aquele fechamento novamente. Solta aqui o fio, vem de trás pra frente aqui no nosso primeiro ponto, leva lá pra trás e vamos fazer o nosso fechamento aqui. Ó. Aqui novamente, certo? Então, agora eu vou voltar com o vermelho de novo. A gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Aquele pontinho onde a gente saiu, a gente fez o acabamento. A gente entra com o fio aqui. E fazemos o nosso primeiro pontinho. A gente tem que dar um nozinho aqui, tá? Pra gente fazer o acabamento de novo. Mesmo jeito que a gente fez nas carreiras de baixo, tá? Então, aqui a gente segura o fio e vamos fazendo nossos pontos baixos aqui, da mesma forma que a gente tá fazendo desde o começo, tá? Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 carreiras aqui de vermelho, daí eu vou fazer mais 2 carreiras com a outra cor e depois vou finalizar com as 4 carreiras aqui de baixo, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês para mostrar como que a gente vai colocar o nosso zíper. Então, para você que tem dificuldade de costurar zíper, essa aqui é uma forma muito boa de você colocar, porque, ó, é muito simples e vai agregar um valor maravilhoso para sua peça. Lembrando que se você quiser adquirir o kit para essa bolsa, é só entrar no site da MM Criações e colocar o meu cupom para vocês terem 10% de desconto. Lembrando também que o cupom válido para cada CPF, então é uma compra por CPF, certo? Então eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Então aqui eu finalizei as carreiras, como eu falei com vocês, ó, fiz 4 carreiras aqui embaixo, 2 do verde, mais 2 do vermelho, 2 do verde e aqui finalizei com as 4 carreiras do vermelho, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar o zíper. A vantagem desse zíper, gente, é que ele já vem com o couro. Então, é só você costurar, tá? Como vocês já sabem, eu gosto muito de facilitar a vida. Essa é uma peça-chave para quem gosta de facilidade e para quem quer agregar valor para a peça, ó, porque ela tem o couro tudo certinho, tem os detalhes aqui e fora que você vai conseguir adquirir esse kit completo lá na MM Criações. Vou deixar o link na descrição do site deles e o cupom também para vocês não esquecerem. Então ele vem com o cursor, a base, tá? E a alça com regulagem, tá bom? Então aqui já tá bem limpinho, aquela mesma limpeza que eu fiz aqui na base que eu mostrei pra vocês, a gente tem que fazer de novo nesse cursor, tá? Então aqui, ó, já fiz as carreiras, como eu falei pra vocês, como eu mencionei com vocês.
E agora, a gente não vai cortar esse fio, tá? Aqui eu já fiz a divisão para ficar mais fácil para vocês verem. Como que a gente vai fazer essa divisão? Subir aqui para vocês conseguirem ver, tá? Ó, a primeira coisa que a gente fazer é a gente vai ter que contar quantos furinhos que a gente tem aqui, ó. Então, aqui a gente tem 17 furinhos, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, a gente vai meio que fechar ela, tá? No formato natural dela. E vamos colocar aqui esse cursor, certo? E vamos ajustar aqui. Então, com o marcador, você vai mais ou menos marcar aonde que tá o furinho do começo, o furinho do fim, tá? Então, aqui você tem que contar, depois você vai encaixando. Aqui temos 17 pontos e aqui também vamos ter 17 pontos. E aqui ficou sobrando 9 pontos e aqui também 9 pontos, tá? Então, ficou bem certinho. E agora, como que a gente vai fazer para fazer essa costura? A gente não vai arrematar esse fio, a gente vai começar daqui já, ó, daqui onde a gente já tá. Porque aqui a gente sabe que aqui a gente já vai começar a fazer a costura. Ó, aqui a gente já vai começar a fazer a costura, então a gente já vai começar sem precisar arrematar para facilitar bastante o nosso trabalho, tá? Então, ó, vou fazer o nosso fechamento, aquele tradicional, só que agora a gente vai fazer acabamento com um ponto baixíssimo. Aqui a gente ajusta, certo? Vamos colocar a agulha aqui, ó, bem aqui no meio, aonde a gente puxou a laçada lá pra trás, tá? Então, a gente ajusta aqui, bem certinho, certo? Só que esse acabamento a gente vai ter que fazer com a outra agulha, que é aquela agulha menorzinha que a gente trabalhou a nossa base, tá? Então, aqui a gente vai trocar a agulha, que eu esqueci de mencionar, mas é assim mesmo, gente. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Dessa forma aqui. E a gente já vai colocar o nosso cursor, só que a gente tem que contar aqui como que vai ficar os pontos. Porque aqui, ó, aonde a gente marcou é o nosso primeiro furinho. Então, a gente tem que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sétimo. Então, aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai lá no sétimo, tá? E a gente vai passar a agulha aqui, ó, dessa forma, porque ele vai ficar assim e vai dobrar pra cá, tá? Então, aqui a gente vai pegar o fio já e vamos puxar aqui pra passar por dentro, aqui, ó, do nosso pontinho. E aqui a gente vai fazendo pontos baixíssimos normalmente. A gente pega aqui um pontinho da bolsa e um pontinho do cursor, passa o fio aqui pra dentro e passa entre o que estava na agulha, tá? Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês conseguirem visualizar. Então, aqui a gente entra no próximo ponto, entra no buraquinho, pega o fio lá de baixo e passa aqui pelo fio que está na agulha. Lembrando que aqui é a mesma forma da base, tá? A gente não pode fazer muito apertado, porque se fizer muito apertado, ele vai repuxar essa base aqui de couro e não queremos isso, certo? Então, aqui a gente passa por aqui por dentro, normalmente. Chegamos aqui no nosso ponto que tá marcado, a gente vai tirar esse marcador aqui, tá? E vamos fazer o nosso último ponto aqui deste lado, né? Dessa parte aqui. Da mesma forma, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo aqui, ó, porque quando ele for dobrar, ele vai ficar assim, ó. Então, agora eu vou continuar aqui até chegar ao marcador. Quando eu chegar no marcador, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro buraquinho da mesma forma. Lembrando que a gente não vai fazer assim. A gente vai deixar assim. Ó, a gente vai colocar assim. De fora pra dentro, na parte do zíper, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui. Lembrando que aqui, se estiver bem certinho, bem contadinho, não vai dar problema nenhum, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó.
costurei ela inteira, tá? Fiz aqui o nosso último pontinho e deu certinho, ó, do lado avesso. Todos os pontinhos, todos costurados e deu super certinho aqui, tá? Então, agora eu vou cortar o fio pra gente fazer o acabamento. Então, aqui, ó, dá pra ver que o fio ficou um pouquinho desengonçado, né? Mas é por conta da costura. Daí é só cortar. E puxar aqui tudo pra frente. Ó, o fio fica um pouquinho preso aqui, ó. Mas é só você puxar aqui, tá? Puxa tudo pra fora. Certo? Então, aqui a gente vai fazer aquele pontinho falso que a gente sempre faz. Ó, entra com o fio de trás pra frente. Puxa aqui, tá? Então, agora aqui a gente vai entrar por dentro do ponto. Ó, você entra aqui no buraquinho do couro, na mesma direção desse pontinho, e puxa esse fio aqui pra trás, tá? Daí, aqui agora a gente faz o arremate normalmente. Caso você não queira passar por aqui, você pode passar por baixo também, não tem problema. Ou se você quiser também fazer aqui o pontinho, também não tem problema nenhum, tá? Então, aqui eu vou passar por alguns buraquinhos, vou fazer o meu acabamento. Dou um nozinho. Faço o arremate completinho, tá? Aqui, fica dessa forma. Então, agora é só fechar. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse fechamento. Depois eu corto esse fiozinho aqui, porque a gente tem que dar uma ajustada nessa bolsa. Ó, ela vai ficar assim no momento. Só que a gente desce essa parte aqui, ó, e ela fica bem certinha aqui, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra unir a nossa alça com regulagem, tá? Que é super simples. Você só vai precisar de 2 argolas articuladas e você vai colocar aqui na lateral, tá? É só pôr aqui na lateral, abre elas. E põe aqui na lateral, normalmente. Pega 2 pontinhos aqui para ficar bem firme. Ó, aqui deste lado. E aqui desse lado também, na mesma direção. A vantagem é que, como tá bem certinho, que a gente sabe que é bem aqui aonde tá essas pontinhas aqui, nossas. Aqui, pronto. Então, vai ficar dessa forma. Então, aqui agora é só juntar a nossa alça. A nossa alça toda costurada. E engatar aqui. Deste lado. E também deste lado, tá? Então, ficou prontinha a nossa bolsa aqui. Agora, é só colocar a etiqueta. Você pode pôr a sua etiqueta com a sua marca. E, ó, é uma bolsa muito bonita, com uma trama bem diferente, que pra você poder usar no dia a dia. Caso você queira fazer maior ou menor também, sem problema nenhum, tá? Pra você deixar ela um pouco mais sofisticada, se você quiser, é só colocar uma alça de corrente e um fechinho imantado que já vai ficar perfeitinho, tá certo? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, comentar o que vocês acharam e o que vocês querem ver por aqui pelas próximas aulas, tá? Se quiser me mandar foto lá no Instagram, fiquem à vontade, porque essa trama mesmo foi uma colega muito querida que pediu pra mim ajudar ela e eu trouxe aqui pro canal, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe, meus amores!